Bom dia, alunos do Colégio Estadual de Indiara, os alunos do terceiro anos, A, B, C, D, E e F. Para nós é um prazer estar aqui. Essa semana, nós vimos que a semana passada, ou retrasada, nós já vimos os conteúdos, já aprendemos bem os conteúdos do que o coeficiente angular, né, coeficiente linear, dentro de uma reta de geometria analítica. E continua com geometria analítica. Hoje nós vamos saber conhecer, determinar a distância entre um ponto e uma reta. A distância entre um ponto e uma reta. A gente vai aprender mais uma fórmula. Falei para vocês que nós teríamos várias fórmulas em geometria analítica, entre elas mais uma. Então, a distância entre o ponto e a reta. Observe bem, eu tenho uma reta determinada, reta R. Olha só, uma reta. AX mais BY mais C. Eu tenho um ponto qualquer. Esse ponto pode ser qualquer ponto lateral dessa reta. Então, vamos calcular a distância entre esse ponto e a reta. Essa distância aqui, ó. Distância entre o ponto e a reta. Essa distância aqui. Quero saber entre o ponto e a reta R. Quando essa distância for zero, quer dizer que esse ponto está em cima da reta. Quando for zero, ele está em cima da reta. Não há distância nenhuma. Tá certo? Então, vamos aqui um exemplo. Dentro desse contexto, mais um exemplo. A fórmula é módulo de AX mais BY mais C. Por que módulo? Porque não existe distância negativa. Por isso, módulo. Dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Onde estão esses valores? Vamos determinar a partir da distância. Observe o ponto. Esse é meu valor de x e esse é meu valor de y. Então, x vale 2 e o y vale 1. O meu valor de A, valor de B, valor de C. Entre a minha reta R, A, B, C. O A vale 3. O B vale 4 e o C vale 7. Então, buscando então a fórmula que determina a distância entre P e R, é módulo de AX mais BY mais C, tudo isso dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, a distância de PR é igual. A gente vai agora substituir. Qual é o valor de A? 3. Vezes o valor de X? 2. Mais, qual o valor de B? B vale 4. Qual o valor de Y? 1. Mais o valor de C? 7. Módulo dividido pela raiz quadrada de A. Qual o valor de A? 3 ao quadrado. Meu valor de B, 4 ao quadrado. Continuando, então, aqui, a distância de PR é igual, módulo, 3 vezes 2, 6, mais 4 vezes 1, 4, mais 7, módulo pela raiz quadrada de 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16. Então, a distância de PR é igual ao módulo 6 mais 4, 10. 10 mais 7, 17. Dividido por 9 mais 16, 25. Então, eu tenho a distância de PR é igual, módulo de 17, 17. Raiz quadrada de 25, 5. Então, a distância de PR é 17 sobre 5, certo? Então, é uma distância determinada. A gente chama-se sempre isso aqui, ou pode ser unidade de medida. Pode pôr UN, unidade de medida, tá certo? Esse é o meu primeiro exemplo, assim determinado. Vamos ver agora um novo exemplo relacionado à distância. Então, agora, essa é uma distância determinante aí.
Só que agora nós temos um novo exemplo. Vamos um novo exemplo. Esses exemplos estão aí nas atividades que eu passei para vocês durante toda essa semana. Agora eu quero saber a altura relativa a um triângulo. Observe bem, no exemplo número 2. Exemplo 2. Segundo exemplo. Eu quero saber a altura relativa. A altura relativa do triângulo ABC com coordenadas. Observe bem as coordenadas dele. Coordenada A. Deixa eu pegar a coordenada A aqui. Coordenada A. Dentro dessa altura relativa que eu tenho aí. 6 e 5. B. Eu tenho 0 e 3. 0 e 3. E C. 4 e 0. 4 e 0. Então, o que eu estou querendo aqui? Eu quero saber a altura desse ponto aqui, a altura relativa do triângulo, essa altura. Mas para ter essa altura relativa, eu não posso esquecer que aqui passa uma reta. Eu tenho que achar o valor da reta R. Como eu encontro o valor de uma reta R? Esse é meu ponto P. Olha, esse é o ponto que eu quero. É meu ponto P. Se eu quero saber a altura relativa, na verdade, é a altura de um triângulo. Agora, como determinar isso? Primeiro, eu tenho que achar a equação da reta. Como eu acho a equação da reta? Lembra ainda? Utilizando conteúdos anteriores que nós já aprendemos. Observe bem, vou pegar x e y, vou pegar 0 e 3, que é o primeiro ponto, 4 e 0. Vou pegar x e y e vou encontrar a minha equação geral dessa reta. Olha só, x vezes 3, 3x. 0 vezes 0, 0. 4 vezes y, 4y. Então eu tenho 3x mais 4y. Agora o contrário. Y e 0, 0. 3 vezes 4, 12. 0 vezes x, 0. Então aqui eu tenho 12. Sabemos que a diagonal principal menos a diagonal secundária é igual a 0. Principal, 3x mais 4y menos a secundária, menos 12, que é igual a 0. Nesse caso aqui, eu achei minha equação. Agora eu já tenho uma reta. A minha reta já determinada essa é minha reta R. Ó. A reta é 3x mais 4y menos 12. E eu tenho o ponto P, que é 6 e 5. Vamos achar então os valores? Esse é meu valor de x e o valor de y. X vale 6, o meu y vale 5. O meu valor de A é quanto? 3. Meu valor de B, 4. E o meu valor de C, menos 12. Vou achar então a altura relativa. Qual que é a altura relativa? É a distância entre o ponto P e R, que é a fórmula. AX mais BY mais C, tudo isso dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Vamos encontrar então a altura relativa? A distância de PR é igual a raiz módulo de quem? De A, que é 3 vezes o valor de x, que é 6, mais o valor de B, que é 4, vezes o valor de y, que é 5, mais o valor de C, que é menos 12. Nesse caso aqui, menos 12. Módulo, tudo isso dividido pela raiz quadrada de A, que é 3 ao quadrado, e B, que é 4 ao quadrado. Então, a distância de PR é igual ao módulo
3 vezes 6, 18. 4 vezes 5, 20. Mais vezes menos 12. Tudo isso dividido por raiz de 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. A distância de PR é igual ao módulo 18 mais 20. Eu tenho 38. 38, vamos pegar aqui, ó, módulo 38 menos 12. Módulo dividido pela raiz. 9 mais 16, 25. Então, a distância de PR é igual a 38 menos 12, dá 20 e quanto? 26. Né? 26. Dividido por raiz de 25, 5. Então, eu posso dizer que a distância de PR é igual a 26 sobre 5. 26 sobre 5, tá? É uma distância determinada aí, nesse exemplo aí que nós temos aí, né? Dentro desse conceito básico, 26 sobre 5 aí, nós vimos aí 26 sobre 5 aí. Fechado esse exemplo. Vamos mais um exemplo. O exemplo número 3 agora. Só para nós fechar, então, nosso conceito básico relacionado a isso, tá certo? Vou fechar aqui o exemplo. Vamos ver o exemplo número 3 agora. Exemplo número 3. Exemplo número 3. Vamos lá. No exemplo número 3, ele deu duas retas. Obtenha a distância entre duas retas paralelas. Ele está no exemplo 3. Terceiro exemplo. O terceiro exemplo, eu tenho duas retas paralelas. Tem uma aqui, tem outra reta aqui. Nessa primeira reta, o que é que eu tenho aqui? A reta é R, eu tenho 2x mais 3y menos 6, que é igual a 0. A primeira reta paralela. E a segunda reta, S, eu tenho, na reta S eu tenho 4x, olha só, mais 6y, mais 7, que é igual a 0. Duas retas paralelas. Agora, o que é que eu quero saber em relação a duas retas? Eu quero saber a distância entre a reta R e a reta S. Eu quero saber essa distância. Como determinar essa distância, então? Você pode pegar qualquer ponto dessa reta R, qualquer valor de x, encontrar um valor y, assim determinado. Observe bem, vamos pegar a reta R. R, 2x mais 3y menos 6, que é igual a 0. Vou pegar qualquer ponto aqui. Nesse caso, vou pegar para x igual a 0. E vou encontrar y. Eu vou substituir na reta. Pode ser qualquer número. Nesse caso, como exemplo, estou dando x. Então, vou pegar a minha reta, ó, 2x, e vou encontrar o y. Menos 6, que é igual a 0. Então, 2 vezes 0, que é o valor de x, mais 3y menos 6, que é igual a 0. 2 vezes 0, 0. 3 vezes y, 3y menos 6, que é igual a 0. Então, 3y menos 6, que é igual a 0. Então, 3y é igual, está negativo, passa positivo. Y é igual a 6 dividido por 3. Então, y é igual a 2. Então, meu ponto, ele que é determinado por x e y, meu ponto é 0 e 2. Então, agora eu já sei. Eu tenho um ponto que é 0 e 2 e vou pegar a reta S. Reta S, ó. A reta S. Aqui, a reta S é 4x mais 6y mais 7, que é igual a 0. E vou determinar a distância, então. O que eu fiz aqui? Eu encontrei um ponto P aqui, ó, entre a reta S a esse ponto que nós encontrou. Vamos determinar, então, essa reta? Então, esse é o meu valor de x e o valor de y. O valor de A, B, C. X vale 0, y vale 2, o meu x, o meu A
vale 4, o meu B vale 6 e o meu C vale 7. Então, a distância de PS é módulo de AX mais BY mais C, tudo isso dividido pela raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, a distância de PS, que eu quero saber a altura relativa entre as duas retas, é igual o valor de A, 4, vezes o valor de X, 0, o valor de B, 6, vezes o valor de Y, 2, mais o valor de C, 7, dividido pelo raiz de A, que é 4 ao quadrado, e o meu B, 6 ao quadrado. Então, a distância de PS é igual ao módulo 4 vezes 0, 0, 6 vezes 2, 12, mais 7. Tudo isso dividido por raiz, 4 ao quadrado, 16, 6 ao quadrado, 36. Então, eu tenho a distância de PS é igual ao módulo 12 mais 7, 19. Tudo isso dividido pela raiz quadrada de 40 de 52. Né? 52. Então, a distância de PS é igual ao módulo 19, 19, pela raiz de 52. Nós sabemos que não devemos multiplicar nem deixar uma raiz no denominador. A gente tem que fazer o que aqui, então? Racionalizar. Racionalizar. A gente vai racionalizar como? A gente vai pôr raiz de 52 aqui, raiz de 52 aqui. Então, a distância de PS é igual a 19 raiz de 52 por raiz de 52 ao quadrado. Para ficar melhor o nosso cálculo. Então, a distância de PS é igual a 19 raiz de 52 sobre, vou eliminar o índice e o expoente, sobra 52, que é a minha resposta. Então, a distância de PS é 19 raiz de 52 por 52. Esse é o nosso terceiro exemplo aí, dado a vocês do terceiro ano. Passei uma atividade para vocês desenvolver para mim, relacionado a essas atividades, e sobre o que nós estamos vendo aqui. Um abraço a vocês, saudade aí, um bom estudo aí, um bom terminar de finalizando esse semestre. Um abraço a todos vocês e até a nossa próxima aula. Obrigado e tchau.